João 3,5 Arrasou Jesus, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Comentários Otávio Rosa. Certa questionaram-nos acerca do batismo, aspersão, usado pela Igreja Católica ou imersão usado na maioria da Igreja protestante. Nossa opinião se baseia no exemplo dado por Cristo Jesus, imersão. Contudo, há lugares que se faz necessário o batismo por aspersão, cadeias, batismo de mulheres onde se faz presença de homens, ou em qualquer lugar onde não se há água para tal evento. Porém, batismo de crianças não concordamos, pois a decisão de crer e seguir a Cristo passa pela decisão individual de cada pessoa e uma criança não tem essa condição de escolha, pois essa é a principal decisão que o ser humano pode tomar na sua vida inteira. Todavia, o ser humano que não nascer da água, ou seja, não receber na sua vida o batismo do arrependimento, não alcançará a glória de Deus. Um dos poucos casos que a Bíblia registra sobre alguém que recebeu a salvação em Cristo Jesus foi aquele ladrão que estava sendo crucificado ao lado do Senhor. Sabemos de sua salvação, porque o Senhor Jesus o garante que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Portanto, aquele ladrão foi uma exclusividade, assim como hoje pode ocorrer. Contudo, não podemos concluir tal feito, mas também não podemos negá-lo. Mas, fato é que, quem não receber na sua vida o batismo ensinado por João Batista, testificado por Cristo, não recebe na sua vida o Espírito Santo. O próprio João Batista e sua mãe Isabel foram uma exceção dentro do cristianismo. Assim como as práticas do protestantismo de fazer cultos voltados para o batismo com o Espírito Santo não é coerente com as Escrituras Sagradas. O exemplo deixado por Cristo Jesus baseia em um batismo simultâneo, água e Espírito. Porém, podem nos questionar sobre o dia de Pentecoste. Primeiro, tem esse nome por causa da festa de Pentecoste determinados por Deus aos judeus, ou seja, é um período festivo judaica. Segundo, a manifestação do Espírito Santo não havia acontecido devido à presença do Senhor. Terceiro, foi uma promessa feita pelo próprio Deus. Quarto, nos foi deixado o exemplo. Quando Cristo acabara de sair das águas, o Espírito Santo desceu sobre a sua vida, e sem o batismo no Espírito Santo, não é possível fazer a real e verdadeira obra de Cristo Jesus, que consiste em anunciar o Evangelho. Sim, falar do amor de Cristo Jesus manifesto na cruz, descrito no livro do profeta Isaías cerca de 600 anos antes, para que não tivéssemos qualquer dúvida quando o Senhor viesse pregar o Evangelho de Cristo aonde quer que fomos. É uma determinação dada diretamente por Cristo Jesus, não fazer a desobedecer uma ordem direta do nosso Deus, que por nós pagar com sua vida. A Igreja Cristã Protestante adotou em seus cultos esse dia determinado um dia do mês. Contudo, os que praticam a leitura diária da palavra deixada por Cristo Jesus sabem que isso não condiz com a nossa realidade, pois para sermos uma nova criatura, precisaremos ser batizados no Espírito Santo. Sem o batismo nas águas, que simbolicamente representa a morte do velho eu, e ao sair uma nova criatura cheia do Espírito Santo de Cristo Jesus para pregar o Evangelho. Boa parte das pessoas frequentadores de templos religiosos protestantes acreditam que o batismo no Espírito Santo é uma manifestação de línguas estranhas na qual eles chamam de língua dos anjos. Contudo, quando o discípulo Lucas, o médico, o primeiro historiador cristão da história, transcreveu no livros de Atos dos Apóstolos, o mesmo deixou bem claro que quando o Espírito Santo veio sobre a vida da igreja reunida em Jerusalém conforme determinou o Senhor Jesus Cristo, as pessoas que passavam ali, vinda de diversos países, entenderam no seu idioma o Evangelho de Cristo, aceitando e sendo posteriormente batizado. Contudo, em outras passagens tem os apóstolos, principalmente o apóstolo Pedro, colocando as mãos sobre a cabeça de outros irmãos para que o mesmo sejam batizados com o Espírito Santo. Todavia, a Bíblia não registra que os apóstolos percorreram por todos os locais onde Cristo Jesus passara ensinando e pregando as boas novas, até mesmo porque ficaria talvez sua vida inteira fazendo isso e não terminaria, pois muitos foram que creram e foram batizados no nome de Jesus Cristo. Portanto, acreditamos que a descida do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos descrito como o dia de Pentecoste foi um ato simultâneo para toda a Igreja Cristo. Assim, aqueles que já estavam em sua terra natal pregando o Evangelho de Cristo também fosse batizado com o Espírito Santo, pois o chamado do Senhor consiste em ir e pregar o Evangelho a toda criatura.
Caso essa mensagem tenha chegado a você que acredita que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, mesmo sendo seguidor de Cristo Jesus já há muitos anos, recebendo o batismo de arrependimento, ou seja, batismo nas águas após ter consciência do que isso representa, saiba que o Espírito Santo já habita em você, e o que tem impedido de viver uma experiência real e verdadeira com o Espírito Santo seja os dogmas religiosos na qual foras aprisionado pela crença religiosa. Muitas das vezes as dúvidas nos impedem de ver manifestação do Espírito Santo sobre nossas vidas pregando o Evangelho de Cristo a pessoas que nunca conhecemos, que pelas palavras ministradas pelo Espírito Santo ao convertidas a Cristo Jesus, recebendo sobre a sua vida o batismo nas águas e simultaneamente o Espírito Santo. Certa vez um jovem vindo da igreja cristã católica, acompanhado de toda a sua família, creu em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sedento por receber o batismo nas águas, ou seja, o de arrependimento, acabou sendo impedido pelo líder religioso daquele templo religioso quadrangular, pois desejava ter mais pessoas e assim encher a piscina que fica no altar da sua igreja. Dias se passaram, meses se foram e aquele jovem com sua família também se foram. Não sabemos se essa família encontra em comunhão com Cristo Jesus, mas sabemos que esse líder religioso haverá de responder diante de Cristo Jesus suas práticas religiosas talvez. Oramos que não, contudo não podemos afirmar, matado espiritualmente dizer essa família. Não sejamos religiosos, mas antes cristão praticante dos ensinamentos exclusivos de Cristo Jesus. Abandonamos hoje toda a religiosidade e sejamos seguidores exclusivos de Cristo Jesus para que não sejamos pedra de tropeço para ninguém, mas antes o elo de ligação entre Cristo Jesus e a pessoa escolhida por Cristo Jesus. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. E o Eterno te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.